Olá, gente. Meu nome é Bruno Monteiro e hoje a gente vai ver a aula 9 de Introdução à Programação Competitiva e a gente vai falar sobre SegTree, ou Árvore de Segmentos em português. Então vamos lá. Uma introduçãozinha. Tudo que a gente vai falar hoje é em relação a resolver problemas em um array. A gente vai querer saber alguma propriedade sobre esse array, como soma, por exemplo. Só que a gente não quer só fazer isso uma vez. A gente quer fazer várias perguntas sobre esse array e a gente quer saber sobre um pedaço de um array, qual que é a propriedade desse pedaço. Se for soma, qual que é a soma desse pedaço do array. Então, a gente vai definir aqui o que é um subarray. Em cada consulta, query, a gente vai definir um subarray. O que é um subarray? Um subarray é, se eu tiver um array A aqui, aí em cima tem os índices e nos quadradinhos tem os valores do array. Um subarray é, eu vou definir um índice inicial e um índice final, no caso aqui do 2 até o 6, e o subarray é simplesmente esse intervalo inteiro do array. Então, é esse pedaço aqui, certo? Então, isso é um subarray. Basicamente é o array inteiro, sendo que eu tiro uma galera do início e tiro uma galera do fim. Então, a gente vai fazer várias consultas para saber alguma coisa sobre um subarray do array original. Então, vou introduzir um problema aqui que chama Range Minimum Query. Como é que ele é? Dado um array A de tamanho n, a gente quer responder Q queries, consultas, que são assim. A gente vai dar um intervalo, que vai definir um subarray, e a gente quer saber qual que é o mínimo dentre os valores desse subarray. Então, se o array for aqui e uma query a gente der de 2 até 6, por exemplo, o que a gente teria que responder para essa consulta? O mínimo desse pedaço. É interativo, gente. 1. Então, é esse 1 aqui. Então, é isso que a gente quer calcular, certo? Esse problema chama Range Minimum Query, ou RMQ, e ele é muito conhecido, muito estudado, e ele tem várias aplicações, acredita em mim por enquanto. Então, no caso, olha o tamanho dos limites, né? Se a gente fosse para cada consulta fazer um loop, né, um for de L até R para computar o mínimo, seria muito ineficiente, né? Porque se todas as consultas fossem o array inteiro, a gente teria que fazer um loop pelo array inteiro, ia gastar tempo linear, né, O de n, por consulta, e assim a gente ia gastar O de n vezes Q, que se for tudo grande, o maior possível, vai ser 10 a 10, né? Então vai ser muito lento, né? Como vocês já devem ter aprendido aí, tem limite para isso, se for, por exemplo, 1 segundo o tempo desse problema. Então, como é que a gente faz? Vamos simplificar esse problema porque ele não é muito fácil. Então, a gente vai alterar ele só um pouquinho. Em vez de mínimo, agora a gente quer perguntar a soma de um subarray, dado um intervalo. E a gente vai ver que isso é bem mais fácil. Então, vamos só entender direito o que é. Se aqui tiver um array e a gente perguntar esse mesmo pedaço, dessa vez a gente quer a soma. Então, para esse pedaço aqui seria 15. isso, é 15. Então, acaba que isso é mais fácil. E a gente vai ver um truque que é super conhecido para resolver esse tipo de coisa. Se chama soma de prefixo. Que como é que é? A gente vai definir um outro array, que eu vou chamar de P de prefixo, que na posição i ele vai armazenar isso que está escrito aí, que é o somatório entre todo mundo que tem índice menor ou igual a i. Ou seja, é o soma de um prefixo do array, que vai do início até essa posição. Então, dado o mesmo array aqui, se a gente tiver... O que vai ser a soma de prefixos desse array? Vai ser esse array P aí. Então, vamos olhar para um valor aqui. Na posição 4, esse 17 do array da soma de prefixo, o que ele significa? Que se eu somar no array A do início até o índice 4, eu vou ter 17. Então, se eu tiver calculado esse array, agora é fácil responder a pergunta de soma, né? Porque se a gente perguntar a soma de 2 até 6 aqui, o que a gente vai fazer? Vamos olhar no índice 6, no vetor de soma de prefixo. E o que é armazenado aqui? É essa soma aqui, não é? Beleza, isso é quase o que a gente quer, mas não é exatamente, né? Porque a gente não quer essa galera do início, dos índices 0 e 1. Então a gente tem que tirar um prefixo também. Que se a gente olhar nessa posição agora, concorda que isso aqui vai ter a soma exatamente dos caras que a gente não quer, que a gente contou, mas a gente quer descontar? Então, Sim. se a gente faz a soma dessa posição da direita menos a soma dessa posição da esquerda que está colorido, a diferença vai dar exatamente o que a gente quer, né? Então, é o que está escrito aí. Para qualquer LR, o somatório do range, do intervalo, vai ser
o valor do array de soma de prefixos na posição R, que é a posição final, menos o valor do array de soma de prefixos na posição L-1. Só tem que ter um pouquinho de cuidado quando for implementar isso, porque se você fizer tudo zero-based, como está feito aqui, você pode acabar, se você não tratar, acessando posição -1, né? Se eu pedir de 0 até 2, você vai fazer posição 2 menos a posição -1, né? Aí pode dar problema, mas é só tratar isso com if. Ou então, às vezes, as pessoas costumam fazer one-based e colocar um valor 0 na posição, no índice 0, para não precisar tratar isso. Mas isso é detalhes, né? Então, como é que ficaria a implementação do problema? É um tanto de código, né? Mas na linha 3 a gente está lendo o array de entrada. Na linha 4 e 5 a gente está construindo o array de soma de prefixo. Então, na posição inicial, a gente coloca o valor inicial, né? É porque o somatório desse prefixo é só esse valor. E para todas as posições, a gente pega o valor de prefixo do array de prefixo da posição anterior, que vai ter a somatório até a posição anterior. E o que está faltando? A própria posição i. Então, pdi é igual a pdi menos 1 mais a i. E com isso a gente constrói o array inteiro com um for só, né, em tempo linear, só dando uma passada no array. E para cada consulta, a gente vai ler as posições iniciais e finais, L e R, ajustar para ser zero-based, normalmente costuma ser one-based nesse tipo de problema, por isso que tem L menos menos, R menos menos. E a gente vai pegar P de R e subtrair P de L menos 1, contanto que L seja positivo, porque se L for exatamente igual a zero, a gente não quer subtrair ninguém, então a gente não quer acessar a posição -1 do array. E é só isso. Alguma dúvida quanto a isso? Provavelmente vocês até conheciam essa técnica. Acho que tá claro. Então, qual que é o custo disso, né? A gente consegue construir o array de soma de prefixo em tempo linear, né? Só com for, a gente constrói todas as posições, o array inteiro. E a gente faz uma consulta de subarray, uma consulta de soma de subarray em tempo constante, ao de 1, né? Porque a gente só acessa duas posições do array de soma de prefixos. A posição inicial e a posição final, -1 ali, né? Tanto faz, para análise. Então a gente acessa só duas posições do array, então em tempo constante a gente responde. Então a gente constrói em tempo linear, responde em tempo constante. Tem uma notação para isso que é assim: é O de n, O de 1. Então a gente constrói em O de n e faz perguntas em O de 1. Então legal, né? E daí? Vamos voltar para o nosso problema Range Minimum Query, de RMQ, né? Se a gente tentar aplicar essa mesma estratégia, só que usando mínimo em vez de soma, a gente vai ver que não dá muito certo, né? A gente até consegue calcular um array de mínimo de prefixo, né? Em que cada posição tem o mínimo do prefixo até ali, só que a gente não consegue tirar essa posição, tipo, a gente não consegue tirar aquele pedaço do início que a gente não está interessado, né? Então, é isso. Por isso que não dá para fazer a mesma coisa. A gente consegue pegar do prefixo, mas não consegue tirar o prefixo que a gente quer tirar do início ali. Então a gente vai precisar fazer outra coisa. Mas vamos assim parar para, tipo, por que essa ideia de soma de prefixo foi útil pra gente? Porque a gente calculou o valor de O de n pedaços do array, né? Esses pedaços eram prefixos, e a gente conseguia combinar poucos pedaços para calcular a resposta. No caso, a gente conseguia combinar no máximo dois pedaços para calcular a resposta, né? Que era o pedaço do prefixo até o fim, e tirar, a gente removia o pedaço do início até o início da consulta -1. Então, o que a gente vai querer fazer para SegTree? A gente vai querer pré-computar alguns pedaços do array. No caso, se for mínimo, a gente vai querer pré-computar o mínimo de alguns pedaços do array, de tal forma que a gente não tenha muitos pedaços, né? Senão vai ser muito caro construir essa estrutura. Qualquer subarray seja a combinação de poucos pedaços e a gente consiga achar, né, quais pedaços a gente precisa de forma eficiente. Deu para pegar a ideia, então, assim, da generalização da coisa? A gente quer computar uns pedaços e combinar eles para responder a consulta. No caso, como é mínimo, a gente não pode usar de remover, a gente não pode usar inversa, a gente só pode combinar, a gente não pode combinar coisa a mais e depois tentar tirar isso, porque a gente não consegue tirar no mínimo. A soma mínima não possui inverso. Beleza, faz sentido, acho que ficou claro. Então, qual que é a ideia aqui do negócio? Aqui embaixo vai estar o nosso array A, e eu representei aí os índices, né? E o que vai ser a SegTree? Vai ser uma estrutura, tree é árvore, né? Então vai ser uma estrutura em forma de árvore. Então, toda árvore tem uma raiz, né? Então, tá aqui a raiz, e essa raiz ela vai representar o array inteiro, certo? Então, como ela representa o array inteiro, ela representa os índices de 0 até 7.
Então, vou colocar aqui em cima de 0 a 7 para dizer isso, certo? Então, esse nó na segtree, isso vai ser o nó da segtree, que vai ser uma árvore, né? Então o nó da árvore, ele vai representar o array inteiro, certo? E agora o que a gente faz? A gente quebra o array no meio, certo? E a gente vai ter um filho da esquerda que vai representar a metade dos índices, a primeira metade do array, ou seja, do índice 0 até o índice 3, dessa forma aqui. Então o filho da esquerda vai representar essa primeira metade, e similarmente, né, o que sobrou vai ficar para o filho da direita. E da mesma forma, recursivamente, a gente vai pegar o filho da esquerda e vai quebrar ele na metade, né? Se ele representa 4 elementos, os primeiros 2 elementos, índices 0 e 1, vão ficar para o filho da esquerda e o resto para o filho da direita. E a mesma coisa naquele outro nó ali, os índices 4 e 5 vão ficar para o filho da esquerda dele e os 6 e 7 para o filho da direita dele. E a gente faz isso também até chegar nas folhas, né? Então, beleza, a gente fez isso aí. Agora vai ser útil para a gente definir uma numeração, né? Um nome para cada verso desse da segtree. Então a gente vai simplesmente fazer na ordem natural aqui, que é assim, certo? Então a raiz vai ser sempre o 1 e vai nessa ordem aqui. E isso é útil porque, dado um cara, a gente consegue saber os índices dos dois filhos dele, né? É fácil de ver que vai ser, o filho da esquerda vai ser 2 vezes o valor do pai, e o filho da direita vai ser 2 vezes o valor do pai, mais 1. Então o filho da direita é sempre o filho da esquerda mais 1. Então dessa forma a gente vai conseguir descer na estrutura, né? Uma coisa importante falar é que esses intervalos que estão representados em cima de cada nó, a gente poderia calcular isso uma vez, né, e armazenar isso para não calcular sempre. Mas a gente não vai fazer isso não. A forma usual de fazer é, enquanto você vai descendo na estrutura, você vai dividindo os índices no meio e atualizando o intervalo que esse nó atual representa. A gente vai ver isso no código já já. Mas beleza, e o que a gente faz com os valores, né, do array, que nem estão representados aqui? Então vou colocar aqui em azul os valores do array, que é aquele mesmo array desde o início. Foi mal. Para cada nó da segtree, a gente vai colocar lá o valor que é o mínimo do pedaço do array, né, do subarray que ele representa. Então para o nó 4, o que vai ter? O que a gente vai colocar? O nó 4 representa os índices 0 e 1, que tem os valores 3 e 7. Então a gente vai colocar o mínimo, que é 3, né? Então a gente coloca 3 aqui. E similarmente a gente faz isso para todos os nós da segtree. Para cada nó, então, a gente vai colocar o mínimo entre os valores que estão em azul dos dois filhos, do filho da direita e do filho da esquerda. Beleza? Usando isso, como é que... Beleza. Show. Usando isso, como é que a gente poderia responder uma query? Essa query aqui, né, que dá 1, a gente poderia pegar só esses valores das folhas, né, e pegar o mínimo, entre 4, 2, 1, 5 e 3. Só que isso não seria melhor do que fazer um for, né? Então não teria adiantado de nada. Então a gente quer pegar valores mais em cima, concorda? Porque aí a gente vai estar pegando menos versos da segtree. A gente pode ter uma esperança de fazer na complexidade melhor. Só que a gente quer pegar versos mais em cima, contanto que eles estejam contidos no intervalo que a gente está interessado, né? Então quais seriam aqui os nós ideais aqui para a gente pegar? 5, 6, 3. 5, 6, 14. Exato, 5, 6 e 14, esses três. E não dá para pegar menos do que 3. Se a gente pegar os 5, 6 e o 14, a gente pode olhar os números que estão nos colchetes aí em cima, a gente vai pegar os índices 2, 3, 4, 5 e o outro não está nem escrito, mas enfim, vai pegar o subarray inteiro que a gente está representado, que a gente está interessado, foi mal. Então se a gente pegar esses valores em azul, né, 2, 1 e 3, o mínimo entre isso é 1, que é o que a gente está interessado. Então, implicitamente, a gente está olhando todos os caras do intervalo, só que sem precisar olhar todos eles mesmo, porque a gente já pré-calculou os pedaços de interesse. Beleza, então, algumas propriedades úteis sobre essa estrutura, assim, que são fáceis de ver, são até um pouco imediatas. A primeira coisa é qual que é a altura dessa estrutura, né? No último nível, a gente tem n posições. No nível acima, a gente tem n sobre 2, né? No nível acima dele, n sobre 4 e etc. Então, qual que é a altura dessa estrutura, asintoticamente? É o número de vezes que a gente consegue dividir n por 2, né? Mas a gente não pode dividir n por 2, tipo, muitas vezes. Log de n. Exatamente. A altura é logarítmica. Se a gente tivesse 1024 elementos no array, a altura seria só 10. Então é bom, ela é baixinha essa árvore, né?
Legal. Isso vai ser útil pra gente. Então, algumas propriedades, a altura da árvore é O de log n. E qual que é o número total de nós? No último nível, a gente tem n, né? No nível acima, n sobre 2. No nível acima disso, n sobre 4, etc. Então, como é que a gente resolve essa conta? Vamos colocar o n em evidência, dar esse somatório aqui, né? Que imagino que vocês já conheçam. Essa série aí converge para 2, né? Então, isso aqui é mais ou menos 2n. Tipo, dá exatamente 2 se você somar infinitos termos, só que aqui o negócio é discreto, né? Então, mas dá uns 2n, concorda? É o de n, é isso que Sim. importa. Se você quiser saber exatamente quantos nós tem, o valor exato é 2n menos 1. E vamos ver por quê. É fácil ver isso por indução. Espero que todo mundo conheça como funciona a prova por indução. Alguém não sabe? Então, beleza. Mas você pode falar. E É, explicativa. uma prova por indução, a gente quer mostrar que uma propriedade vale para, por exemplo, todos os naturais. Se a gente mostra que vale para o 0 e para o 1, e se vale para o k, vale para o k mais 1, isso mostra que vale para todos os naturais, né? Porque se vale para o 1, então vale para o 2, né? Porque a gente mostrou que se vale para o k, vale para o k mais 1. Se vale para o 2, então vale para o 3. E assim sucessivamente, então a gente vai ter mostrado uma propriedade para infinitos valores de forma bem simples. Então é assim que funciona a indução. Como é que a gente vai aplicar aqui? A gente vai fazer a indução no tamanho do array mesmo, né? Então um array de tamanho 1 é o caso base. Quando o n igual a 1, o array tem tamanho 1, a árvore só tem um nó, né? Vai ser só a raiz, que é 2n menos 1. Então, deu certo. E agora qual é que é o passo indutivo, né? A hipótese de indução se a gente tem a hipótese de indução se a gente tem arrays de tamanho menor do que n, a segue-tree associada a eles vai ter exatamente 2k menos 1 nós, beleza? Usando isso, a gente vai provar que agora um array de tamanho n vai também ter 2n menos 1 nós. Faz sentido? Como é que a gente prova isso? Se a gente tem um array com n nós, o que ele vai ter? Ele vai ter uma raiz, né, uma segue-tree com n nós. Ele vai ter uma raiz, aliás, uma segue-tree que representa um array com n posições. Tem muitas coisas acontecendo. Aí ele vai ter uma raiz e ele vai quebrar o array em 2 e vai construir duas segue-trees recursivas ali para os dois pedaços do array, concorda? E vamos supor que os arrays têm tamanho x e y, tal que x mais y igual a n, né? Porque a gente quebrou n em 2. Como x e y são ambos menores do que n, né? Se a gente tinha 8, a gente quebrou em, por exemplo, 4 e 4, os dois são menores do que 8. Como os dois são menores do que n, a gente pode aplicar a hipótese de indução. Ou seja, a gente sabe que uma segue-tree construída num array de x posições vai usar 2x menos 1 nós, e uma segue-tree construída sobre um array de y posições vai usar 2y menos 1 nós. Então, qual é o número total de nós que essa segue-tree vai usar? A raiz, né? Então, 1 mais o filho da esquerda, 2x menos 1 mais 2y menos 1. Então, fazendo essa conta, 2x menos 1 mais 2y menos 1 mais 1, dá, usando também que x mais y igual a n, 2n menos 1. Ou seja, a gente provou por indução. Vale para 1, então vale para 2, então vale para 3, então vale para 4. Então, sempre vale. Então, só uma curiosidade, o valor exato é 2n menos 1. E você pode ver também nessa prova que a gente não usou que x e y têm tamanhos iguais, né? Se a gente quebrasse qualquer posição, também teria 2n menos 1 nosso. Mas bom, isso não é útil pra gente aqui. Então, como é que é a implementação desse algoritmo de construção, né? Que a gente viu que vai quebrando no meio e tal. A gente vai ter o array, que antes estava chamando de A, mas agora eu mudei para V, não sei porquê, não devia ter feito isso. Mas aloquei o array globalmente aqui. E embaixo está a segue-tree, né? Então, quanto de espaço a gente teria que alocar para a segue-tree? Bom, essa é uma pergunta capciosa, porque a gente acabou de ver que a segue-tree tem 2n menos 1 posições, então você poderia colocar, então você vai colocar 2 vezes max aqui, né? Só que isso funciona muito bem quando o tamanho do array é uma potência de 2. Quando o tamanho do array não é uma potência de 2, as coisas ficam um pouco degeneradas. E basicamente o array segue vai ter meio que uns buracos. A gente não vai estar acessando todas as posições contíguas desse array. Embora a gente vai acessar só 2n-1 posições, a gente vai acessar com os buracos. Então a gente vai precisar de um pouquinho mais de memória. Não é trivial ver isso. E eu não vou explicar aqui o porquê, mas a gente precisa alocar 4 vezes o tamanho do array para ser garantido que sempre vai funcionar. Uma intuição, assim, mais ou menos, sobre isso, porque se a gente tiver uma potência de 2 mais um pouquinho,
é meio que como se a gente precisasse usar a próxima potência de 2 e duas vezes isso, sabe? A gente precisasse usar a próxima potência de 2 como nosso n para usar 2n menos 1. Então, se a gente tiver a potência de 2 mais um pouquinho, a gente vai precisar praticamente duplicar para chegar na próxima potência de 2 e usar isso para fazer o 2n menos 1. Então, é 4 vezes max, sempre funciona. E qualquer número inteiro menor do que isso pode não funcionar. E é meio estranho porque não tem caso pequeno que dá pra ver isso, mas eu acho que se tiver um pouquinho mais que 1024, acontece isso, por exemplo. Beleza. Frase longa. Como é que vai ser isso aqui? A gente vai ter a função de build. O que são esses parâmetros, né? Esse inteiro P vai ser o índice do valor na segtree, da posição na segtree, que nem a gente tinha visto aqueles números que estavam em branco representados, né? Vai ser aquele 1, 2, 3, vai ser o índice da segtree mesmo. E o LR vai ser aquele intervalo que a gente tinha visto representado em cima ali, que eu falei que a gente não ia computar e deixar salvo, mas a gente ia atualizando atualizando o valor enquanto a gente vai descendo, quebrando no meio e tal. E aí, o que essa função vai retornar? Depois que ela construir a subárvore, né, ela vai ser uma função recursiva, que vai construir a subárvore dessa posição P e vai retornar o valor de seg de P no final das contas. Então, o mínimo de todo mundo de L até R é o que essa função vai retornar. Então, como é uma função recursiva, vamos tratar o caso base, inicialmente. Se L igual a R, a gente chegou numa folha, né? Então, o que a gente tem que fazer? Coloca VP na folha. Isso, quase isso, mas não é VP, é VL ou VR, porque o índice do array é o LR, o P é a posição no array da segtree. Então a gente vai colocar em seg de P o valor VL ou VR, são iguais. Mas a ideia é essa, a gente coloca no array da segtree o valor da posição desse array e retorna isso, né? Tem que retornar também. Caso contrário, a gente não está numa folha, então a gente quer fazer aquilo, né? Quebra no meio. Então vamos pegar a posição intermediária, né? L mais R sobre 2. A gente está pegando o chão. Poderia ser o teto, mas a gente está pegando o chão. Então, como a gente está pegando o chão, a forma que vai dar bonitinho de dividir vai ser depois pegar de L até M e de M mais 1 até R. Se a gente pegasse o teto, a gente deveria pegar de L até M menos 1 e de M até R. Mas a gente está pegando o chão, então vai ser LM, M mais 1, R. Então, o que a gente faz agora, né? A gente vai chamar build para os dois filhos. E aí, se vocês lembrarem, o filho da esquerda, o valor dele é 2 vezes P. E o filho da direita é 2 vezes P mais 1. Então, é isso que a gente vai fazer, ó. A gente vai chamar build para esquerda, que é 2 vezes P LM. Build para direita, que é 2 vezes P mais 1, M mais 1, R. Tira o mínimo, né? Porque cada uma vai retornar o mínimo daquele pedaço do array. E coloca em seg de P e retorna. Ok? Então, para construir, a gente tem que chamar essa função. Diga. Uma coisa que eu pensei que talvez a gente possa ver depois, mas se o M no lugar do chão de L mais R sobre 2 fosse tipo teto, talvez desse pra fazer com menos do que 4 vezes o máximo. Porque aí você teria tipo, se R menos L é par, você teria L menos R sobre 2 mais 1 na esquerda e menos 1 na direita, né? Então... Eu concordo que isso influencia, mas eu acho que não. Acho que ainda vai precisar de 4. Tá bom. Mas a gente pode ver depois. É porque isso realmente não é trivial. E não é muita gente que sabe o porquê disso. Quando eu fui pesquisar, eu notei isso. Mas depois a gente pode olhar. Eu acho que se você fizer a árvore completa, dá pra poder fazer só como 2 vezes o máximo. Sim, se a gente sempre arredondasse o n para a próxima potência de 2, a gente poderia usar 2 vezes esse valor. Sim, ok. Sim. Aí... Mas, tipo, a próxima potência de 2 pode estar quase a uma potência de 2 de distância. Pode ser quase o dobro, Para construir, a gente ainda precisa chamar isso, né? E a gente tem que chamar isso para quem? Para raiz, né? Então, qual que são os valores da raiz? A gente tem que chamar build o quê? Para construir a segtree. O intervalo é de 0 até n menos 1. E o P, que a gente tinha definido a raiz, qual que era o valor da raiz? 1? Era 1, né? Então a gente chama... Slide. A gente chama build 1 e de 0 até n menos 1, ou seja, o nó 1 da segtree representa de 0 até n menos 1.
E note que essa função vai retornar o mínimo do array inteiro, né? No final das contas. Bom, e daí, né? Enfim. E quanto custa essa construção? Como a gente tem 2n menos 1 nós e a gente está visitando cada um uma vez, isso custa O de n. E o custo disso é tipo, vão ser exatamente 2n menos 1 chamadas mesmo. Então, beleza, a gente constrói O de n. Então, teoricamente, é tão custoso quanto construir um array de prefixo, né? Legal. E como é que é a query? Como é que é a consulta, né? A gente tinha feito, se a gente quiser consultar esse intervalo, a gente pega esses nós aqui. Como é que a gente implementa aquilo? Bom, vou explicar de novo os parâmetros aqui, porque agora tem 5, né? Os primeiros 2 são os índices que a gente quer perguntar mesmo. Então, como está na linha 8 aí, é assim que a gente vai chamar. A gente, eu quero saber a query de A até B. A gente vai chamar assim, A, B, 1, 0, N-1. Os 3 últimos são o mesmo do anterior. O primeiro vai ser a posição da segtree e os próximos 2 vai ser o índice, o intervalo que aquela posição representa no array. Então, beleza. É importante não confundir. O AB é o que a gente quer perguntar. E o LR é o que aquele nó representa. Qual nó? O nó P. Ok. E a função query tem que retornar isso. Então, tem alguns casos que a gente tem que tratar aqui. O primeiro caso é que se o intervalo LR que esse nó representa está completamente disjunto do intervalo AB que a gente está interessado, ele não conta, né? Ele não vai contar para a nossa resposta. Então, se a gente quisesse a soma, a gente retornaria 0, né? Só que a gente não quer soma, a gente quer mínimo. Então, qual que é o valor equivalente para o mínimo? A gente quer um valor que não vai... Exatamente, é o elemento neutro da operação, esse é infinito. Então, nesse caso aqui, que você pode verificar, se você quiser, isso aí está testando se os intervalos são disjuntos. Ou seja, se o B o intervalo da query termina antes do intervalo que esse nó representa começa, ou o contrário, a gente retorna infinito, que é o 0 do mínimo. É o elemento neutro da função mínima. Outro caso fácil de tratar é quando o intervalo LR que esse nó representa está inteiramente contido no AB que a gente está interessado. Então a gente perguntou tipo de 2 até 8 e esse nó representa 2 até 8 e esse nó representa 4 até 6, por exemplo. Então ele conta inteiramente, né? Todo mundo dali vai contar. Então eu não preciso descer mais, eu não preciso continuar descendo na estrutura. Eu posso simplesmente retornar todo mundo, o agregado de todo mundo desse pedaço aqui, que está armazenado, né? Que a gente pré-computou, está em seg de P. Então a gente está retornando o mínimo de L até R aqui. Caso contrário, isso significa que não está nem contido nem disjunto. Então tem alguns elementos de L até R que a gente quer contar e alguns elementos de L até R que a gente não quer contar. Como isso é meio estranho, o que a gente precisa fazer é descer recursivamente e a recursão vai lidar pra gente, né? Vai escolher pra gente a galera certa que a gente quer. Então a gente vai calcular a posição intermediária, né, o M, e chamar para os dois lados, tirar o mínimo e retornar. Então return mínimo entre query para a esquerda e query para a direita. Então para a esquerda vai ser AB, né? Isso não vai mudar, que é o intervalo de interesse, e igualzinho a antes, 2PLM para a esquerda e 2P mais 1, M mais 1, R para a direita. E isso vai calcular o que a gente quer. Isso vai fazer a query, vai fazer a consulta, vai calcular o mínimo de todo mundo daquele subarray. Ok. Agora, não é trivial ver que isso é eficiente, ou se isso é eficiente, né? Mas, de fato, isso custa O de log n, isso custa tempo logarítmico. E para ver isso, a gente vai precisar fazer uma provinha aqui. A gente vai ver que a gente vai visitar, no máximo, 4 nós por nível da segtree. Nunca mais que isso. E como a gente viu que o número de níveis da segtree era logarítmico, né? A gente vai visitar 4 log n, que é O de log n. Então a gente só precisa mostrar essa afirmação, né? Só precisa provar isso, que a gente visita realmente no máximo 4 nós por nível. E de novo a gente vai usar indução. Coisas em árvore tem tudo a ver com indução, porque é uma estrutura bem recursiva mesmo. Então, como é que vai ser a recursão? A recursão vai ser nos níveis. Antes a nossa prova anterior tinha sido no número de vértices total, agora vai ser no nível que a gente está. Então, o caso base dessa prova é quando a gente está no primeiro nível. Lembrando, a gente quer provar que a gente só visita no máximo 4 nós por nível, ok? Se a gente está no primeiro nível, a gente visita no máximo 4 nós nesse nível, né? Que só tem um.
Então, caso base, tá tudo certo. Agora, qual que é a hipótese de indução? A gente vai assumir que em algum nível a gente visitou no máximo 4. O que isso fala sobre o nível seguinte? A gente precisa provar que se isso é verdade, então, no nível seguinte, a gente também visita no máximo 4. Se a gente prova isso, a gente prova que em todos os níveis a gente visita no máximo 4. Concorda? Porque a gente provou para o primeiro, aí se provou para o primeiro, prova para o segundo, se prova para o segundo, prova para o terceiro, e até o infinito. Mas no caso não é infinito, né? É finito, mas enfim. Bom, por que se nesse nível a gente visita no máximo 4, então no nível seguinte a gente vai visitar no máximo 4? Vamos olhar para esses nós das pontas que a gente visitou, certo? Se esse nó ele está disjunto do intervalo da query, a gente vai retornar infinito, né, ou zero, dependendo do que a gente estiver guardando, e não vai descer mais. Então esse é um caso bom para a gente, né, porque a gente não vai mais descer. E aí simplesmente apagaria esse nó e a gente poderia fazer análise só para os 3 outros. Então, como a gente quer analisar o pior caso, a gente vamos assumir que o nó da esquerda e o nó da direita não vão estar fora do intervalo da query. Então, agora, assumindo que eles não estão fora do intervalo da query, significa que o intervalo da query era tipo assim, sabe? De forma que o intervalo que o nó da esquerda aí representa e o intervalo que o nó da direita representa tem pelo menos alguma interseção com esse intervalo da query. Mas se isso é o caso, vocês concordam que esses nós intermediários do meio, eles estão inteiramente contidos agora no intervalo da query? Então eles vão cair no segundo if e vão retornar em tempo de 1 e não vão descer mais na estrutura. Então quais são os nós que vão expandir para baixo? Quais são os nós que podem expandir para baixo? Esses aqui. Então a gente vai estar visitando no máximo 4 nós no próximo nível. Ou seja, se a gente visita no máximo 4 nós em um certo nível, então a gente visita no máximo 4 nós no nível seguinte. E é isso, provou. Isso prova. Mas você não analisou tipo, é meio óbvio, mas no caso que os da direita estão fora e aí os do meio descem 2. Uhum. Mas eu só omiti mesmo, verdade. Mas vamos supor que o da esquerda tá fora. Apaga ele da figura e faz a mesma análise pros 3 restantes. Só diminuiu, entendeu? Não... Esse é um caso melhor ainda, entendeu? Você só vai poder... É um caso igual, você vai descer em 4 do mesmo jeito. Sim, mas tô falando aqui... você... Entendi o que você tá falando, você tá certo. Sempre 4 é o bound, mas se quiser você poderia dividir um tanto de casos que tem, né? Se nenhum tá fora, se só da direita tá fora, se a direita e da esquerda estão fora, entendeu? Mas não quis fazer isso, mas... Você tá certo, se você quisesse ser 100% rigoroso, teria que argumentar um pouco mais isso, mas eu acho que tá claro que é verdade isso, né? Pelo menos. Intuitivamente a gente vai meio que descendo 2 caminhos assim que vão terminar perto ali dos 2 intervalos da query. Mas bom, vocês estão convencidos de que aquela função custa tempo logarítmico? Que a gente só vai visitar um número constante por nível? Tô terminando de processar ainda, mas acho que sim. Bom, vou prosseguir então. Qualquer coisa pode interromper depois de você processar e não concordar. Tranquilo. Beleza. Então a gente sabe calcular o mínimo em tempo logarítmico, que é bem rápido, né? Como você já sabe. Será que agora a gente consegue fazer uma coisa meio ousada, assim, a princípio, que é atualizar uma posição? A gente já construiu a estrutura e a gente quer mudar um valor. Será que a gente consegue reestruturar, né? A gente consegue recalcular o que precisa para atualizar a estrutura e a gente conseguir continuar perguntando agora? Então, agora o problema é o seguinte. A gente tem um array, tamanho n, que perguntas, e cada pergunta pode ser agora de 2 tipos. O primeiro tipo é, dado o intervalo, qual que é o mínimo? Mesma coisa, né? Só que agora tem mais um tipo de consulta, operação, que é, dado uma posição e um valor, a gente quer alterar o valor que está nessa posição, que antes era, sei lá, a de i, agora a gente quer que valha x. Beleza? Então, será que a gente consegue fazer isso? A resposta é sim. Então vamos ver assim, tem uma intuição de por que isso pode ser possível. Tem aqui aquela mesma segue de antes, construída sobre o mesmo array. E vamos olhar essa posição aqui, a posição 4, que tem o valor 1, que inclusive é o mínimo. Então a gente está, de certa forma, atualizando o valor que pode ter mais influência, né, sobre as coisas que a gente vai precisar recalcular, porque ele é o mínimo mesmo. Então vamos mudar de 1 para 4 e ver o que a gente vai precisar mudar.
Bom, o nó 6, antes ele tinha 1, mas agora esse tá errado, né? Agora o valor que precisa estar ali vai ser o mínimo entre os dois filhos, que é 4 e 5, que é 4. O nó 3 agora também, antes tinha 1, agora tem que ser o mínimo entre 4 e 3, que é 3. E a raiz também, que é o nó 1, antes tinha 1, agora precisa ter 3, ou 2. Então, beleza, a gente atualizou esses caras e todo o resto fica igual, concorda? Todo o resto não é influenciado por essa posição. Então, quantos caras a gente pode precisar mudar no máximo? Quantos caras podem ser influenciados por uma atualização no array? Log de N. Log de n, né? Por quê? Você muda apenas um por nível. Exatamente. Vai mudar um por nível, são log níveis, como a gente viu, então a gente só vai mudar log de n. Então, realmente parece que deve dar, né? E dá. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa, uma função recursiva, que vai ter aqueles 3 parâmetros no final, PLR, que vai representar a mesma coisa, que é o índice da posição da segtree e o intervalo que ele representa. Agora, os primeiros 2 parâmetros vai ser o índice que a gente quer mudar e o valor para o qual a gente quer mudar, ok? E a função, por que ela vai retornar? Poderia ser void, né? Por que ela está retornando alguma coisa? Ela vai retornar o valor de seg de p no final das contas, né? Depois que eu atualizar ali, qual que vai ser o novo mínimo? Isso vai ser útil para implementar. Então, igual, se o índice i, que é o que a gente quer mexer, está fora do intervalo que esse nó representa, então a gente não vai mexer nada, né, nessa subárvore aqui. Então a gente só retorna. A gente só, como a gente definiu, retorna o valor de seg de p. Beleza. O outro caso é a folha, né? A gente chegou na folha e como não caiu no if de cima, isso significa que L igual a R, que também é igual a I. Então a gente quer mexer nesse seg de P. Como a gente quer mudar para X, o que a gente tem que fazer? Seg de P igual a X. E retornar isso. Se a gente quisesse, por exemplo, incrementar a posição em vez de mudar a posição para um valor, seria só mudar isso aqui para mais igual. Beleza? Então tem uma liberdade grande aqui. Caso contrário, a gente tem que descer para os dois. Então a gente calcula a posição intermediária e chama o update para os dois com os parâmetros corretos, igual anteriormente. Se tiver alguma dúvida pode perguntar, mas acho que eu não vou repetir, senão vai ficar repetitivo. Tira o mínimo, armazena em seg de p. Então estamos atualizando, né, o valor. A gente vai estar atualizando um por nível e retorna. E note que com certeza uma dessas chamadas recursivas vai retornar em odd 1, vai cair nesse primeiro if, concorda? Porque a gente tem um intervalo, a gente tem uma posição que a gente está interessado, essa posição que a gente está interessado vai estar em exatamente um desses dois filhos, então o outro filho vai cair nesse primeiro if e vai retornar em tempo constante. Então, em vez de a gente fazer isso, a gente poderia também testar, né? Se o índice que eu estou interessado está no filho da esquerda, só chamo para o filho da esquerda, em vez de chamar para os dois. Mas, assintoticamente, complexidade não faz diferença, né? Porque, como um deles vai retornar em tempo constante, a gente só está movendo esse if de fazer agora para fazer em uma chamada de profundidade abaixo, não vai mudar nada. Então, isso aí custa log, porque a gente tá descendo um caminho assim, só, na segtree. A gente tá visitando no máximo 2 nós por nível aqui. E a gente chama dessa forma aí para mudar. Ok? Sim. Ok. É bem parecido com o build. A diferença dele pro build é que você chama pros dois lados, mas um dos lados retorna em tempo constante e o outro continua descendo. Se a gente tira esse primeiro if, vai... Se a gente tira esse primeiro if, vai visitar todo mundo, né? Sim. Vai visitar todo mundo e vai setar todo mundo igual a X, né? Putz, terrível. Vai reconstruir o negócio inteiro e colocar o X em todas as posições. Então, legal, né? Então, tipo assim, o que dá pra fazer? Tipo, parece... É bom definir, assim, o que exatamente a gente consegue fazer com essa estrutura. A gente consegue fazer segtree de soma, né? Em vez de mínimo, em vez de min ali no código, se eu trocasse por soma, concorda que ia funcionar? Tipo, nada ia dar errado, ia continuar tudo funcionando igual? Sim. Então, dá pra fazer o que a gente fazia com soma de prefixo, só que com soma de prefixo a gente conseguia a pergunta em tempo constante. Só que com soma de prefixo a gente não conseguia atualizar uma posição. Se a gente atualizasse uma posição, a gente precisaria atualizar todas as somas dos prefixos posteriores a ele, concorda? Então a gente precisaria gastar, no pior caso, tempo linear para atualizar. Usando segtree, a gente consegue atualizar e fazer pergunta em log. Então, usando aquela notação, ela é odd n, odd log n.
A gente poderia fazer mínimo, máximo, produto. É difícil pensar numa coisa assim, a princípio, que não funcionaria, né? Porque são coisas assim não tão triviais como soma e mínimo, que as coisas que não funcionam. Mas as coisas que funcionam são as coisas associativas. São as coisas que não importa a ordem que eu fizer as coisas. Por quê? Porque a ideia da coisa final é pré-computar uns pedaços e combinar os pedaços depois. A gente pode não estar combinando os pedaços na mesma ordem L, L mais 1, L mais 2 até R, né? Então a gente precisa que a operação satisfaça isso aqui. Se a gente fizer a operação de A e B e depois, usando o resultado, fizer a operação com C, tem que ser a mesma coisa do que fazer a operação em B e C e usando o resultado fazer a operação com A depois. A operação não precisa ser comutativa, né? Ou seja, a ordem não importa numa operação comutativa. Ela não precisa ser comutativa, embora nos exemplos que a gente viu são todos comutativos. Mas se você tiver um pouquinho de cuidado na implementação, tudo funciona muito bem com operações não comutativas também. Então, é isso. Recapitulando, a gente agora tem uma estrutura que faz esse tipo de operação em intervalo em tempo logarítmico depois de construir em tempo linear. Ou seja, você não tem esperança de construir em tempo melhor que isso, né? Mas a gente sabe atualizar a estrutura também em tempo logarítmico, o que é ótimo e é bem útil. E será que a gente consegue fazer outros tipos de operação? Então, a resposta é sim, a gente consegue fazer bastante mais coisas, coisas bem complicadas e não triviais. Então, tipo, não dava para falar de tudo aqui, até porque senão acho que fica demais para entender de uma vez. Mas certamente teremos aulas no futuro sobre outras variações e tal, que dá para fazer coisas muito, muito surpreendentes. Então é isso. Tá aí alguns links. O CP Algorithms ele explica SegTree, inclusive explica várias das variações que eu falei que existem. O Edu do Codeforces também explica com algumas diferenças sutis, então talvez seja um pouco confuso porque não vai ser exatamente igual. Ou talvez não sei como é que é o estilo de vocês. E tem vários problemas lá que eu recomendo que vocês tentem fazer. Não precisa fazer todos, até porque eles entram em coisas mais complicadas do que eu falei aqui. E também tem a lista de problemas da FMG. Então, é isso. Vamos Alguém tem alguma dúvida? Antes da gente. Eita, o que eu fiz aqui? Antes da gente tentar resolver um problema? Por mim, tudo show. Acho que ficou bem claro. Tranquilo. Concordo. Então, vamos fazer um problema. Vamos codar, né? Chega de papo. Vamos fazer esse problema do Edu que eu citei aqui, né? O Edu do Codeforces é meio lento por algum motivo, tipo de carregar as páginas, de tudo. Não sei se vocês já notaram isso. Então, ó, vocês clicam no link, esse Segment Tree Part 1. Parte 2 envolve uma coisa mais complicada que a gente vai com certeza tratar em outra aula. Vamos fazer o problema C. Você vem em Practice aqui. Por que ele é tão lentinho, né? Não sei. Mike, resolve pra nós aí. Tá, Eu sinto quase como se fosse outro site. pois é. É bem. Deve ser implementado bem diferente, não sei. Sei lá, não tem nada sobre o site, não sei nem o que eu tô falando sobre. O que é esse problema? A gente tem um array, né? Consultas. M, em vez de Q, tá em M aqui. E o que são as consultas aqui? Dado um intervalo, então. Na verdade, tem dois tipos de consulta. Que é mudar um elemento, que nem a gente tinha visto, né? E a pergunta é diferente. Ele quer saber o mínimo, mas não só isso. Ele quer saber o mínimo e a frequência do mínimo. Quantas vezes o mínimo ocorre. Foi mal. Quantas vezes o mínimo ocorre naquele intervalo. Então, por exemplo, para essa consulta aqui, que é do tipo 2, né, que é de pergunta, de 0 até 3, então 0, 1, 2, é aberto na direita o intervalo dele, então tem que desconsiderar o último, então esse intervalo aqui, que é essa consulta, qual que é o mínimo? 3. E quantas vezes o mínimo ocorre? 2 vezes, né? Então você tem que printar 3, 2. Vamos ver mais um aqui. Que ele vai alterar, né? Aí ele vai começar a mexer no array e aí fica complicado. Mas deu pra entender o problema? Não posso explicar melhor. Você pode dar um zoom? Posso.
Exato. Eu tô lendo aqui, mas eu não pensei em pedir pra dar zoom. Dá pra ler agora? Sim. Dá pra ler. Ah, beleza. Acho que eu entendi sim. Tá, então é um pouco diferente, né, do que a gente tinha visto. Por quê? Porque a gente não quer só armazenar uma coisa na SegTree, a gente quer armazenar duas coisas. A gente quer armazenar o mínimo e a frequência do mínimo. Agora, será que isso é suficiente? A ideia aqui da coisa da SegTree vai ser, a gente vai conseguir fazer se a operação for associativa. Isso aqui é associativo? Primeira coisa. Sim. É, né? Não importa a ordem que eu vejo aqui, só vai importar o mínimo é associativo, e a frequência do mínimo também é uma coisa que não importa, né? A ordem. Então, aí o que a gente precisa também é que a gente consiga combinar a resposta dos dois filhos para calcular a minha resposta, né? No caso do mínimo era só tirar o mínimo, no caso da soma era só tirar a soma, mas aqui não é trivial, né, a princípio. Se a gente tem o mínimo, se a gente tem pro filho da esquerda o mínimo e a frequência do mínimo, e pro filho da direita o mínimo e a frequência do mínimo dele, será que a gente consegue calcular o mínimo e a frequência do mínimo para o nó atual? Bom, se os mínimos forem diferentes, concorda que é só retornar aquele que tem o menor mínimo e a frequência dele também? Se um cara falar, o meu mínimo é 2 e ele ocorre 3 vezes, e o outro fala, o meu mínimo é 5 e ocorre uma vez. Então, qual que é o mínimo de tudo aqui? 2 e ocorre o número que eu falei aí, vezes. Uhum. Aí eu. 3 vezes tinha É, falado só tá. curiosidade. Qual que é o caso diferente? O caso diferente é se o cara da esquerda falar, o mínimo é 2 e ocorre uma vez, e o cara da direita fala, o mínimo é 2 e ocorre duas vezes, o mínimo vai ser 2, mas eu tenho que somar as ocorrências, né? Então, no caso que os mínimos são iguais, eu mantenho o mínimo e somo as ocorrências. Faz sentido isso? Então, agora, Sim. combinar não é trivial, porque tem uns ifs aí, mas concorda que a gente, é possível, né? A gente consegue combinar o mínimo e frequência do mínimo dos dois lados para computar o mínimo e frequência do mínimo para o pedaço inteiro. Então, isso significa que a gente consegue fazer a SegTree. É, só precisa disso. Então, vamos codar, né? Calma. Meu Deus. Vou deixar aqui metade anunciada aqui e vou codar aqui. Só Então. cuidado com a câmera. Ah, não, a câmera Mas fica acho que na. assim tá show. É. Inclusive, agora com o comando do zoom. Mano, olha só. Do Vim, aliás. Deixa pra lá, deixa pra lá. É. Então. O Max aqui é 10 a 5, né? Spoof que nos notação científica. Sempre coloque uma folguinha, gente. É, fica a dica. Então a gente vai ter o array. Vocês querem que chame de N, de V? Qual que é o. Ele chama de A, né? Vamos chamar de A. E a gente vai ter seg, como eu falei, 4 vezes max. É o valor que dá certo. Então, vamos codar a main aqui, né? A gente vai ter o N e o número de consultas, que eu vou mudar para quê? Para ficar igual no slide. Vou ler e vou ler o array. E a gente vai querer construir a SegTree, né? Então vou chamar build e a gente vai ter os mesmos parâmetros de antes. Deixa eu deixar para colocar os parâmetros depois. Então vai ser... Primeiro que eu já menti, né? Já comecei errando aqui. Não vai ser int, a gente quer armazenar duas coisas. Então vai ser um pair, que vai ser o mínimo e a frequência do mínimo. É bom escrever. Min, frequência do min. Beleza? Certo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos fazer primeiro a função de combinar, né? Dado dois pairs, que representam o mínimo e a frequência do mínimo, a gente quer criar um pairzão que vai representar o mínimo e a frequência do mínimo total. Então, vamos fazer aqui. Então, se o mínimo da direita for menor que o mínimo da esquerda, a gente tem que retornar... Meu Deus. A, né? Calma. Se o mínimo da esquerda é menor do que o mínimo da direita, diga. Você pode dar um zoom? Posso. Nuke zoomzão. Aí a gente Show. retorna o B.
E aí o caso um pouco mais complicado é quando os mínimos são iguais, né? Que se não cair nesses dois itens, os mínimos são iguais. Então, no caso que os mínimos são iguais, a gente vai ter que retornar esse mínimo, né? Pode ser o A ou o B, como são iguais, vou colocar o A. E qual que é o second aqui? Qual que é a frequência, se os mínimos são iguais? A soma. Show. Então, agora a gente está pronto para finalmente fazer o build. O build vai retornar o valor que vai ficar armazenado na segtree daquela posição final, como antes. Então, vai retornar um pair build e aí vai receber a posição da segtree e o intervalo que ele representa. Então, como vai receber isso? Vamos colocar aqui, vai. Então, a gente vai ter que chamar para 1, que é a raiz, 0 n-1. O caso base, né? Que se a gente chegar numa folha, a gente tem que colocar o que na seg de P? Tem que ser um par. Qual que é o mínimo? O primeiro e a frequência vai ser o second. Tipo, a gente tá construindo a segtree, né? Então a gente chegou no caso folha que é só uma posição do array. Então a gente precisa saber o mínimo e a frequência do mínimo relativo a esse intervalo de uma posição. Então o mínimo é só o valor dessa posição, né? Que é o V de L ou R. E a frequência é 1. Só tem um cara ali. Não faz sentido. Viajei aqui. Não, de boa. Caso contrário, a gente não tá numa folha, então a gente quebra no meio, né? A gente vai chamar build para a esquerda, que é 2 vezes PLM. Para direita, que é 2 vezes P mais 1 e mais 1 R. A gente vai combinar isso. E a gente vai colocar na seg de P. E a gente vai retornar. Vim skills aqui. Beleza? Eu coloquei o número correto de parênteses? Sim. Então construiu, né? Isso aqui construiu, tempo linear, tá todo mundo feliz. Agora vamos fazer as consultas. Então, olha o que menos menos. Você já conhece esse truque aqui? Talvez. Aí até quando for zero vai parar, né? Aham, exatamente. Para não ter que criar uma variável esse, é só para fazer o loop. Faz sentido. A única coisa aqui é que isso aqui vai deixar a variável q como -1 quando sair do loop. Então, se você quiser usar o q depois, vai dar errado. Então, é uma fonte de bug, já caí nisso algumas vezes. Então, vamos ler o tipo da query, que é esse 1 ou 2, né? Se for 1, a gente quer fazer um update. Caso contrário, é a query. Qual vocês querem que eu faça primeiro aqui? Acho que é a query. Ordem do slide. Mas ali onde você, na linha 29 que você fez lá o L, quando você chega na folha, o seu V ali, ele tá vindo de onde? O V é A, né? Esse é o array global aqui. Tá. Valeu. Beleza. Eu sempre uso V, aí errei. Então a gente vai ter aquele tanto de parâmetro. Vamos fazer a chamada aqui pra gente não se confundir logo. Então ele vai ter um L e R. Olha a pegadinha aqui, porque isso aqui é aberto no final. Ele quer de L até R-1. Então a gente tem que fazer um R-. Cuidado aí. E a gente vai querer chamar query LR e 1, 0, N-1, né? E isso vai retornar um par. Então a gente vai. Eu não sei se vocês já viram isso do C++17, mas você pode fazer, quando retorna um par, a gente pode fazer assim: auto XY, vai ser isso. Então esse vai ser o primeiro do par, vai ficar o X, e o segundo par vai ficar o Y. Uau. E a gente pode printar assim. Ok. Então como é que vai ser essa query? A gente vai ter o A. Agora vai dar conflito com a notação. Vamos dar isso pra ver, gente. Senão vai dar conflito com a notação da aula. E com isso aqui também, olha só. Você já tem. Isso aí.
Então, int A, int B, int P, int L, int R. 5 parâmetros. Olha que beleza. Então, o que a gente tem que tratar aqui mesmo? Vocês lembram? Tem que olhar se tá no intervalo. Então. Então, seguindo a Uau, mesma ordem, o primeiro caso que a gente estava tratando antes é quando ele é disjunto. Então, quando é que é disjunto? São dois intervalos, que o A menor ou igual a B e L menor ou igual a R. Então, quando é que a gente está testando se é disjunto, né? Se o B for menor do que L, né? Isso significa que vai ser disjunto, um vai terminar antes do outro começar, ou R menor que A, ou seja, o outro vai começar depois que esse termina. Então retorna o quê? A gente quer retornar um elemento neutro, né? Qual que é o elemento neutro para essa função aí, né? Que é essa função aqui. Do mínimo é infinito. E o que eu tenho que colocar aqui? Pode ser Edição mais qualquer zero. coisa, não? Tanto faz, né? Posso colocar qualquer coisa. Tanto faz, realmente. Então, sei lá, -1, tá. Mas pode ser qualquer coisa, assim. Aí o segundo caso que a gente está tratando é o intervalo desse nó está inteiramente contido no intervalo da query. Então cuidado para não confundir essas coisas aqui, porque é muito fácil inverter esses A, B, L, R, mas o intervalo do nó tem que estar contido no da query, então é esse aqui. Ó, o intervalo do nó, LR, está inteiramente contido no intervalo da query. O que a gente retorna? Segue de P. Caso contrário, a gente quer dividir no meio, chamar e tal. Então, L mais R sobre 2, a gente vai chamar query AB duas vezes PLM, query AB duas vezes P mais 1 E mais 1 R. A gente quer combinar e retornar. Ok? Falta só o update. E o update é mudar uma posição. Então, int x para ficar igual a aula. Deixa eu... agora eu já fiz, né? Esse negócio é zero based, como a gente quer. Então, update i x10n-1. Então vai ser a mesma assinatura de antes. Que essa função de update vai retornar o valor que vai ficar armazenado na segtree após o update. Ou seja, o mínimo do intervalo. Mínimo não, nesse caso é outra coisa, né? Mas enfim, se fosse mínimo seria o mínimo. Então, int x, int p, int l, int r. Mesma coisa, se o i está fora do intervalo, então se o i está antes do começo ou depois do fim, a gente não precisa fazer nada. Então retorna segue de p. Se L igual a R, isso também significa que igual a L, nem, isso aqui está implícito porque não caiu aqui, né? Se L igual a R, a gente retorna segue de p igual ao quê? Como a gente está colocando a posição desse array, mudando a posição do array para ser x, vai ser x1, né? Porque o mínimo vai ser x e vai ter uma ocorrência do mínimo. Caso contrário, a gente vai dividir no meio. E igual, a gente vai chamar update e x duas vezes plm, update e x duas vezes p mais 1 e mais 1 r, combinar, colocar no seg de p e retornar. Nem coube. Deixa eu fazer aqui. Na linha 46, o update está escrito edpage. Valeu, valeu. Era outro, né? Era outro. Valeu. E na linha 57, você não pode usar vírgula. Putz, eu queria fazer isso aqui. Ok, alguma dúvida no código? Eu acho que é isso, né? Se compilar e funcionar de primeiro, o que eu ganho? Parece, vamos ver se vai. Antes de compilar, eu vou copiar isso aqui. De primeira manda. Vou colocar aqui no arquivo, já estava a mesma coisa, porque eu fiz a aula teste antes. Então, se compilar.
para esse tipo de coisa que a gente faz aula teste. Nem compilar direto. Só uma das coisas C++, quando você faz aquele return com o operador Assim? igual, Tá. ele tá... vai. O operador igual, ele funciona como? Faz Eita, deixa eu submeter isso antes. Aí eu explico. Vai. Passou. Show! Muito É... ansioso pra esse pedaço. 93 ms. Tá. Como funciona isso aqui, né? Eu prefiro assim. Tudo em C++, C++ é uma expressão. Não, não é, isso não é verdade. Mas enfim, um assignment, né, que é isso, é uma expressão. Então, se eu faço tipo assim, A igual a B, isso aqui é uma expressão no C++, que como funciona isso aqui? Primeiro, se ele tiver uma expressão aqui, ele vai ter outra expressão aqui, ele vai calcular o valor dessa expressão, certo? Colocar nessa Certo. variável, que é o que está acontecendo aqui, né? Ele calcula o valor disso aqui, coloca nessa variável, mas isso aqui tudo também é uma expressão, e toda expressão tem um valor de retorno. Pode ser void, mas no caso, qual que é o valor de retorno de um assignment? É o valor que foi assignizado. Então, se esse valor que eu coloquei em seg de P, o assignment vai retornar isso. Então, eu vou estar retornando também esse mesmo valor. É por isso que eu posso fazer A igual a B igual a C. Porque o que ele faz aqui? Ele faz a direita para a esquerda, ele vai calcular o valor dessa expressão, colocar em B, e esse valor vai ser retornado. Então, qual que é o valor dessa expressão? É o valor retornado, então vai colocar em A, inclusive retorna esse valor para nada, só que, né, não está fazendo nada. Mas se fosse dentro de uma função e eu fizesse return isso, retornaria C. Deu para entender? Então Sim, você pode eu tava pensando que dá tipo um ok ou sei lá, -1 que não conseguiu fazer. Mas como estava usando, eu imaginei que pô, deve estar certo. Né? Mas externamente eu tava pensando que devolveria, retornaria tipo um 0 de deu errado ou deu certo. Sei lá. Uhum. Não, um assignment retorna o valor que foi assignado. Então você pode colocar no exemplo que eu tava lá, você pode colocar um parênteses em volta do B e do C, mas você não pode colocar um parênteses em volta do A e do B, né? Assim, né? Vamos testar. Não precisa disso, né? Pra mim, isso aqui deve funcionar, certo? Tá? Warnings, mas tudo bem. Isso aqui realmente é pra não funcionar. Funciona. Eu não sei o que isso aqui faz. Eu acho... Ele faz esse... Acho que não faz. Imprime aí, vê. Printa, seta todos inicialmente imprime pra gente. O B não fez nada no B. O B ficou um valor... O B, ele não mexeu no B. Eu não sei o que isso aqui faz. Não sei como isso aqui funciona. Parece que você sobrescreveu o B no lugar de, sei lá. Será que ele não colocou B em A e depois colocou C em... Com certeza. Foi isso que aconteceu, mas eu não sei por coloca um que isso valor de funciona B assim. diferente do de A, ué. Mas vai dar no mesmo, né? Eu não sei como isso aqui funciona Nossa, como exatamente, não. estranho. Não recomendo fazer essas maluquices. Mas isso aqui, isso de fazer um return e um assign, é comum, por exemplo, em programação dinâmica. Às vezes você tem uma programação dinâmica aqui, e você faz, no final das contas, você faz um return dp igual a 10, entendeu? Aí você está armazenando o valor na dp e retornando. Vocês já tiveram aula de dp? Não sei. Já sim. Então bom. Já Não, senhor. Assim, eu dei a aula, né? Não sei se... Então, mais alguma dúvida? Senão, acho que é isso. Não.
Acho que agora eu vou fazer Obrigado pela aula, Bruno. tentar fazer um exercício, né? Obrigado aí pela aula, foi bem massa. Fala, Bruno. Esclarecedora. Então, show. Falou.